Número 7, Médicos do Medo. Sendo os principais vilões da quinta temporada, embora sua influência no mundo sobrenatural tenha permanecido ao longo da sexta temporada também, os Doutores do Medo são dois cientistas humanos junto do Marcel, amigo próximo do Sebastian, que, através de vários métodos, colecionaram uma gama de habilidades e conhecimentos, estendendo seu tempo de vida útil por mais de 200 anos e os tornando pseudo-sobrenaturais. Ao longo dos quase 3 séculos em que os Doutores do Medo existiram, eles conseguiram conceder a si mesmo inúmeras habilidades sobrenaturais por meio da experimentação científica, habilidades essas que podiam ser usadas para incontáveis feitos. A fonte da maioria dos seus poderes vinha tanto do aproveitamento das correntes telúricas quanto da criação de um soro especial que foi aprimorado com o sangue infectado de um Alpha Lawment capturado durante a Segunda Guerra Mundial. Isso deu a eles a força de um Alpha, o poder de cura de um Lawment mutante, poder sobre as memórias alheias, manipulação da percepção, podendo imprimir ilusões através dos 5 sentidos e uma espécie de invisibilidade. Em todos os encontros com Scott e o seu pack, os Médicos do Medo eram simplesmente imparáveis, cara. E olha que a Alcatel Mocol fez de tudo para impedir o avanço do trio, mas não dava, cara. Precisou que a besta de Gévaudan, o próprio objetivo deles, desse fim nos Doutores do Medo, porque ninguém conseguia pará-los. Número 6, Lenore. Lenore era uma Banshee e a única sobrevivente de um ataque da caçada selvagem que ocorreu em Canaã, na Califórnia, em 1987. No entanto, foi somente em 2013 que ela descobriu que ela sobreviveu devido à sua natureza como Banshee, já que os Ghost Riders parecem reverenciá-las como arautos da morte e, portanto, não as capturam e as reivindicam como seus, como fariam com qualquer outra criatura. Porém, esse evento, aliado à morte do seu filho anos antes, concedeu a ela o nível mais extremo de poder que uma Banshee demonstrou na série. Acontece que, quanto mais dor e sofrimento uma Banshee sente, mais e mais habilidades ela desperta e os seus poderes são proporcionalmente aprimorados. No caso da Lenore, ela possuía um grito de Banshee poderoso que podia criar explosões concussivas e era capaz de imbuir a cidade inteira com a sua energia, permitindo que ela controlasse virtualmente qualquer coisa dentro do perímetro de Canaã. E apesar de seus 30 anos de solidão, cara, ela manteve um grande nível de controle sobre as suas habilidades. Por exemplo, ela era capaz de manipular os objetos em seu ambiente através da pura força de vontade, o que foi demonstrado quando ela fez todas as portas de sua casa se fecharem sozinhas, trancando Scott, Malia e Lydia lá dentro. Há de se falar que Lenore também foi capaz de fazer com que a porta da frente e o vidro da janela se tornassem tão fortes que Scott e Malia não conseguiram quebrá-los, apesar de ambos possuírem uma grande força sobrenatural. Não é qualquer coisa não, cara, isso aqui é manipulação espacial pura. Agora, o mais interessante e o que coloca Lenore nessa lista de personagens é a sua habilidade de manifestação, exemplificado pelo fantasma de seu filho, Caleb. Além de uma projeção inconsciente da Lenore, afinal, ela não sabia que era uma Banshee até que a Lydia a identificasse, Caleb ainda era uma extensão do poder da Banshee de Lenore, podendo simplesmente anular os poderes sobrenaturais de Scott e Malia, um dom que não foi visto em nenhum outro personagem da série, Banshee ou não. A Lenore era muito apelona e, por ironia, ela fazia tudo isso de forma inconsciente. A mulher nem sabia da extensão total dos seus poderes. Número 5, Jackson Kahneman. Embora a gente ainda estivesse na segunda temporada, cara, esse camarada aqui daria trabalho até no nível em que a série terminou. Na tentativa de se tornar um lobisomem como Scott, Jackson se deixou ser mordido pelo Derek, porém o rejeitando como um alfa, e por azar, sua transformação não saiu como esperado. Ele se tornou um Kahneman, devido aos seus problemas não resolvidos sobre a sua identidade como órfão. Com essa transformação, Jackson ganhou a habilidade de se transformar em uma criatura reptiliana, semelhante a uma cobra com garras, fileiras duplas de dentes afiados e uma cauda, com suas garras e cauda produzindo um veneno claro que paralisa qualquer criatura. Para piorar a situação, cara, os Kahnemans são agentes sobrenaturais de vingança, que buscam um mestre, o que o tornou vulnerável a duas pessoas diferentes, movidas pela vingança, o chorão do Matt e o arrombado do Gerard. Enquanto estava sob controle do Gerard, Jackson decidiu se matar em vez de machucar um dos seus amigos, porém, sua morte não foi permanente, já que o Kahneman eventualmente renasceu após criar um casulo do seu próprio veneno para se curar. E se isso continuasse, ele alcançaria o status de um Alpha Kahneman. Além da força comparada a um Alpha padrão, como Kahneman, Jackson tinha o seu veneno paralisante, do qual ele era imune na forma de largato, super durabilidade, cara, ele tomava um tiro de besta na testa e seguia em frente, quase sem se incomodar, a habilidade de andar nas paredes e um nível de regeneração bizarro. Pô, ele teve a garganta dilacerada pelo Derek e estripou a si mesmo com as próprias garras e sobreviveu nas duas ocasiões. Fácil, um dos personagens mais fortes da série. Número 4, o Nogitsune. O Nogitsune era um Void Kitsune que se alimentava
alimentava do caos, dor e conflito. Ele foi mencionado pela primeira vez pelo Katashi, enquanto Chris, Allison e Isaac o procuravam para perguntar sobre os demônios Oni que estavam chegando recentemente a Beacon Hills. Katashi explicou que os Oni estavam caçando um Nogitsune, um Void Kitsune, examinando cada criatura sobrenatural ou não que eles encontravam para ter certeza de que ele não tinha sido possuído pelo Kitsune obscuro, usando o medo e a escuridão dos Styles, especialmente após os eventos da primeira parte da terceira temporada. O Kitsune obscuro foi se tornando mais e mais poderoso, até chegar ao ponto dele ser capaz de criar um clone do Styles, que, como trapaceiro que era, drenava a vida de seu hospedeiro. Depois de solto novamente em 2026, a Raposa do Vazio criou seu próprio corpo a partir do Nemeton, aproveitando que o seu espírito havia sido infectado pela mordida do Scott 15 anos antes. Isso fez dele uma espécie de híbrido raposa negra com lobisomem, deixando-o tão poderoso que foi necessário o sacrifício do Derek para que o Parrish conseguisse tempo para queimar a raposa até as cinzas. Além de todos os poderes padrões de uma raposa, esse indivíduo aqui tinha seus 1000 anos de idade, o que lhe permitiu castar ilusões, matar pelo menos 3 Onis com as mãos nuas, absorver a dor, possessão, teletransporte, mudança de forma, manipular sua aura e roubar até a aura de outras Kitsunes para criar Onis. Cara, um verdadeiro arsenal de habilidades. Sério, esse bicho era roubado demais. E eu diria que o melhor vilão da série, tá? Porque ele sozinho foi responsável pela morte de 3 personagens icônicos: Aiden, Allison e Derek no filme de 2023. Opa, Zé Sleep aqui, cara. E sejam bem-vindos ao Clãs e Alcateias. Como ficou claro, né? Hoje é dia de falar dos personagens mais apelões de Teen Wolf. Porém, aqueles que não são lobisomens, que não são licantropos e que realmente possuem habilidades fora dos padrões da série. Antes, eu lhe agradeço pelo seu gostei, a sua inscrição, o seu compartilhamento, o seu hype. Muito importante isso aí. E se quiser apoiar o canal financeiramente, cara, QR Code aí na tela, tá? Ajudando o canal, a gente vai poder voltar a postar 3 vídeos por semana. Então, dá essa força aí. Número 3, Garrett. Como principal vilão da primeira parte da 6ª temporada, Garrett é uma das criaturas mais estranhas dessa lista. A gente nem sabe se ele é puramente sobrenatural ou algum tipo de experimento, mas seja o que for, Garrett é a fonte da maioria dos poderes dos médicos do medo, e apenas um fluido misturado com seu sangue foi capaz de ressuscitar pelo menos 4 quimeras. Ele é um Alpha Lomond, o que na série era um tipo de meio lobo, meio leão, porém ele é ainda mais forte, pois o líquido que ele ficou mergulhado por quase 70 anos o deixou muito mais forte do que qualquer outro sobrenatural e praticamente indestrutível. Pô, cara, o cara matou um Ghost Rider com uma mão. Número 2, Anuik T. Esse cara aqui é aquele caso, nem sempre é a força bruta. Fisicamente, o Anuik T não parece ser lá uma ameaça, né? Mas os seus poderes psíquicos são muito mais poderosos do que qualquer outro vilão anterior. O Anuik T é um antigo metamorfo conhecido entre os druidas como uma criatura de desarmonia que pode manipular as pessoas para que elas se voltem uma contra as outras. Ele faz isso criando e amplificando o medo de uma pessoa, bem como quaisquer emoções associadas a isso, como a paranoia, pânico, raiva e até mesmo desejos suicidas. Isso faz com que as pessoas afetadas pelo poder do Anuik T, mesmo aquelas que nunca cometeram ou desejaram cometer atos violentos, se tornem hostis diante do seu medo. Como resultado, essa criatura não precisa cometer violência pessoalmente ou requerer os poderes físicos que a maioria de outros sobrenaturais. Neste caso aqui, o Anuik T se alimenta do medo daqueles afetados por seus poderes, o que o torna mais e mais poderoso. Ele tinha a habilidade de induzir sentimentos de medo em seres vivos, bem como amplificar o medo que já existe em uma pessoa. Ele utilizou esse poder para assustar a população humana de Beacon Hills, fazendo-a se voltar contra a comunidade sobrenatural e até se juntar ao exército de caçadores da Chata da Morrow e do Gerard. Exército esse que, se tivesse sucesso na sua empreitada, terminaria fazendo um genocídio de todas as criaturas sobrenaturais. Esse poder chegou no nível de levar pessoas normalmente gentis a agirem de forma violenta, no nível de matar outros indivíduos. O Anuik T também podia imbuir locais com esse poder, fazendo com que qualquer pessoa que se aproximasse destes locais ficassem paralisados pelo medo intenso, como foi o caso de Beacon Hills. Quando finalmente se fundiu em um único corpo, seus poderes se transmutaram em 2 habilidades bem apelonas. Primeiro, ele podia assumir qualquer forma baseado na mente das suas vítimas, seja o medo, traumas, desejos internos, afeição, qualquer coisa que abrisse uma brecha para ele usar a sua segunda habilidade, o olhar de Medusa, ou seja, qualquer um, não importa o quão poderoso seja, se olhar direto nos olhos dessa criatura, é petrificado instantaneamente. Número 1, Rowling. Embora o Rowling tinha os poderes comuns de um Hellhound, ele parecia estar no controle da sua transformação, o que possivelmente se devia a ele ter se fundido com seu espírito cão do inferno que o possuía, permitindo-lhe um maior grau de poder, muito parecido com o acordo feito entre os Cerberus e o Parrish. Não se sabe quantos anos o seu espírito Hellhound tinha, mas ele conseguiu derrotar o Parrish, cara, que era o hospedeiro de um antigo cão do inferno, que viveu várias e várias eras, sugerindo que o Rowling podia ser mais poderoso e até mais velho do que o Cerberus. Nós sabemos
Digamos que ele era bem eficiente, afinal, o cara capturou e prendeu sozinho praticamente o Anui-Kite na caçada selvagem. O que na era da Alcatel Malcol, cara, seria impossível pra qualquer personagem. Não dá, velho. Só isso aqui já é um feito definitivo, velho. Ele prendeu sozinho, cara, o Anui-Kite, velho. Mas eu tenho uma dúvida. Eu quero que você me diga isso aqui nos comentários. Rowling versus Besta de Gévaudan. Quem venceria? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Agradeço o seu gostei, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Bom, mas é isso.